Cumprimento a todos nesta noite de domingo com a paz do Senhor e a todos os ouvintes com uma boa noite de salvação. Estou aqui em meu lar aqui nesta noite fazendo uma reflexão aqui na palavra de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que se encontra aqui em Provérbios capítulo 24, versículo 3. Que nos diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se estabelece. Amém? Glória a Deus. Uma palavra aqui a qual o sábio Salomão descreve aqui a respeito da sabedoria, né? Nós estamos vivendo no nosso país, no mundo, como todos sabem, todos têm o conhecimento, né? Dessa crise na saúde mundial e aqui no Brasil. E aqui no nosso país, no Brasil, não bastasse essa crise na saúde, né? Nós vemos aí as notícias diárias de tantas vidas aí que estão sendo vitimadas aí em óbitos, né? Através desse vírus, do coronavírus. Se não bastasse essa crise na saúde, nós temos a crise política, né? A qual no momento agora era desnecessário, né? Mas infelizmente nós estamos aí diante de um quadro, né? Eu fico muito preocupado com tudo isso aí, diante das informações que nos chegam, e nem sempre as informações que nos chegam, elas denotam a realidade do que é, né? E muitas pessoas acabam formalizando opiniões em cima dessas notícias, acabam tomando partido e acabam atuando de forma parcial no meio de tudo isso, né? Eu prefiro aguardar um pouco mais com prudência, esperar o desenrolar dos fatos, né? Mas é nítido, é claro que a preocupação ela sobrevém em todos nós, né? E nós vemos aqui essa palavra com o sábio Salomão, ele nos descreve aqui em Provérbios 24, capítulo 3, né? E me chamou a atenção essa palavra, né? Lá em Reis, 1 Reis capítulo 2, a palavra de Deus ela relata ali que o rei Davi, já avançado de idade, bem debilitado, ele decide nomear Salomão como seu sucessor, como rei de Israel. E nós vemos que essa nomeação, ela já criou uma crise familiar ali muito grande naquele momento. Porque Salomão, hierarquicamente, ele não era o sucessor direto do trono de Israel. Porque Salomão, de 19 filhos homens e uma mulher, Salomão ele se encontrava na posição do 10º filho homem do rei. Então ele não era o sucessor direto, mas o seu pai ali decidiu nomeá-lo como seu sucessor, e isso já criou uma crise muito grande familiar ali. E Salomão muito jovem ainda, e a partir daquela nomeação ali, Salomão ele correu para os pés do Senhor, né? Para pedir orientação e pedir instrução. E diz a palavra que Salomão ali se consagra na presença do Senhor e oferta sacrifícios a Deus, louvor e holocausto. E diz a palavra que Deus ele se agradou daquele gesto de humildade de Salomão, né? E então Deus ali aparece a Salomão em sonho, numa revelação,
E Deus diz a Salomão: Salomão, pede o que queres, Salomão, que eu vou te dar. E Salomão ali, através daquela revelação ali, Salomão então ele fala com Deus, fala: ó Senhor, no decorrer da vida de meu pai, tu foste tão bom com ele, tu abençoaste ele tão grandemente, com todas as coisas, dando a ele vitória, dando a ele a condição para ele ter êxito em toda a sua jornada, em toda a sua caminhada. Quanto a mim, Senhor, eu ainda sou jovem, inexperiente, não tenho experiência nenhuma. E esta nomeação a qual eu vou suceder ali o meu pai, me deixa muito preocupado. Porque como que eu vou fazer, como que eu vou lidar com essa nação, lidar com esse povo tão numeroso, sendo que eu não tenho experiência. E Salomão ali, ele pede: Senhor, me dá sabedoria, Senhor, para mim entrar e sair diante desse povo, para mim poder julgar as causas, Senhor, e ser correto. E diz a palavra do Senhor que Deus, ele se agradou daquele ato de Salomão ali. E Deus, ele então, ele diz a Salomão: ó Salomão, porque tu não pediste, Salomão, nem riqueza, nem fama, nem glória, Senhor, e nem a morte dos teus inimigos, mas tu pediste sabedoria. Eu vou te dar, Salomão, eu vou te dar sabedoria igual nenhum homem antes de ti teve, e depois de ti também não terá. E também te darei mais ainda, Salomão, te darei muita riqueza, muita fama. E Deus assim abençoou Salomão. E Salomão ali sucedeu o seu pai. E governamentalmente, na gestão governamental, Salomão foi um homem muito bem sucedido na sua vida. A palavra de Deus diz que Salomão ele reinou ali em Israel durante 40 anos, aproximadamente 40 anos Salomão reinou ali, e ele teve êxito. Ele teve êxito no seu governo, de tal modo que durante esses 40 anos houve paz em Israel. Houve paz. Seu pai, por muitas vezes, ele teve que levantar a espada, desembainhar a espada, para poder conquistar êxito. Salomão, ele não precisou levantar a espada em nenhum momento. Ele teve êxito no seu governo durante o período que ele ali governou Israel. Como pessoalmente, Salomão, ele cometeu alguns atos ali, a qual acarretou alguns transtornos muito grande ali. Mas pessoalmente, ele tomou algumas decisões ali, em termos de relacionamento, e isso lhe causou alguns problemas muito graves. Mas em termos de governo, Salomão foi o homem mais bem sucedido que existiu na face da terra, desde aqueles tempos até hoje. Um homem que teve sucesso no seu governo, no seu período ali de governo. Mas por quê? Porque Salomão, antes dele começar o seu governo, ele teve essa preocupação em buscar um respaldo daquele que poderia o aconselhar da melhor maneira possível, Deus, e dar a ele entendimento e sabedoria. E ele se humilhou na presença do Senhor, e Deus assim o abençoou de maneira tão grande, que ele foi muito bem sucedido. Nós estamos vendo esse período que nós estamos vivendo tão conturbado, né? Onde o nosso governo tem cometido alguns atos intempestivos, né? Às vezes até mesmo translocado, e nos causa preocupação, nos causa muita preocupação. Porque eu aprendi uma coisa: quando um ou outro vem e ele fala mal de você, dá a entender
que aquela pessoa está mal intencionada, está com algumas intenções maléficas por trás. Mas quando todos que lhe cercam, todos que te cercam, começam a falar mal, começam a questionar, então isso é motivo de muita preocupação. E eu vejo isso, eu vejo nesse governo essa preocupação muito grande. Uma falta de sabedoria, algumas atitudes desnecessárias que, em vez de trazer benefício, acaba trazendo malefício para a nação, para a vida, para o governo. E nós vemos aí essas brigas tão grandes, esses mandos e desmandos, que acarreta isso diretamente na população. E a população fica aí. Alguns formalizam opiniões com as informações que nos chegam, mas até onde nós podemos dar crédito a essas informações, né? Porque nem sempre as informações que nos chegam, elas descrevem o real momento que está passando, né? E nós vemos aqui, com esse exemplo de Salomão, né? Que através dele adquirir sabedoria de Deus ali, ele conseguiu conciliar ali no seu governo e conseguiu ser bem sucedido de tal forma que as outras nações, os outros governos, os outros reis vizinhos que outrora brigavam com o seu pai ali, com Israel, eles fizeram diferente, eles iam até Israel, até Salomão, buscar conselho, se aconselhar com Salomão, e através disso iam lá, presenteavam Salomão com muitas riquezas, ouro, prata, enfim, presenteavam Salomão. E eles, em vez de ir lá brigar com Israel, com Salomão, eles iam lá se aconselhar. Então, o que eu quero dizer através dessa palavra, que a sabedoria, ela é essencial. A sabedoria, nós podemos usá-la como arma para termos êxito nas nossas vidas, nas nossas atitudes, né? Quando nós agimos de maneira precipitada, com o conhecimento limitado que nós temos, muitas vezes acarretamos dor e sofrimento, mas que nós possamos buscar a sabedoria divina, buscar o aconselhamento de Deus, fazer como Salomão fez, para podermos proceder de maneira correta e venhamos ter êxito em nossas vidas. Salomão, ele foi um homem que teve sucesso na sua vida, no seu governo, né? Que esses governantes, que o nosso presidente, ele possa ter uma atitude de humildade e buscar a sabedoria do alto. Não sabedoria de aconselhadores, porque muitos que o cercam e batem nas suas costas ali e dizem que estão com ele, na realidade nem sempre são sinceros. Muitos estão ali com interesses próprios, com segundas intenções, e estão ali para poder se beneficiar do sistema em si, né? Mas que o presidente, que os governantes, que a palavra de Deus ela diz que nós temos que orar pelos governantes para que eles possam agir de maneira correta, né? E venha beneficiar a população. Então que o presidente, que esses homens aí, eles possam ter um gesto de humildade e buscar em Deus sabedoria para poder agir de maneira correta e não venha causar dano para a nação e para a população, além do que já tem causado. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus abençoe a minha casa, o meu lar, minha família. Que Deus abençoe esta nação, a tua casa.
a tua vida em nome de Jesus. Eu agradeço a todos pela atenção e uma boa noite em Cristo Jesus. Amém.